Estamos ao vivo, direto de Belo Horizonte, para todo o Brasil, Portugal. Todas as pessoas que nos acompanham, sejam bem-vindos. É uma alegria o Manhã Viva chegar até a sua casa. Sexta-feira, chegando o final de semana. Deus abençoe a sua vida, a sua programação, sua família, tudo aquilo que vocês têm já preparado, ou que Deus tem preparado para você e você ainda nem sabe. Esteja atento às novidades, às surpresas, aos sinais de Deus que se manifestam de tantas formas em nossa vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério, bem importante, que é o abuso emocional, especialmente contra as mulheres. Essa semana a gente está celebrando os 10 anos da Lei Maria da Penha. No próximo domingo se completa 10 anos que foi criada essa lei. E mais de 1 milhão de mulheres a cada ano são vítimas de abuso, de situações de agressividade. E essa lei ampara esses casos, essas mulheres, de tantas formas que sofrem esses abusos. Para conversar conosco sobre esse assunto, está conosco o Jairo Stacanelli, que é psicoterapeuta, já está aqui na nossa sala de entrevista, e também a Ermelinda Ireno, do consórcio Mulheres das Gerais, que promove a cidadania das mulheres. Sejam bem-vindos. Eles vão conversar conosco no programa de hoje, trazendo mais informações de como que está sendo abordada essas realidades, como que também essas mulheres têm sido ajudadas. Se você que está aí do outro lado sofre, por exemplo, situações difíceis de agressão, de abuso emocional, fique atenta também para saber como lidar com tudo isso. E temos receita na nossa culinária de hoje. Ele também já está aqui. O Odair Melo, também sua irmã Ana Lúcia está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho ela aparece aqui para a gente mostrá-la. O Odair vai então preparar para nós hoje o camarão na moranga. A gente está vendo aqui já o prato pronto, mas ele vai nos ensinar passo a passo esse prato. Seja bem-vindo, Odair. Obrigado. Mais uma vez aqui no Manhã Viva. Com certeza. Já somos de casa. De casa. O Odair que faz parte do restaurante Baianas do Acarajé, ele e suas irmãs, que é aqui em Belo Horizonte, lá na Savassi, na Praça da Savassi, ali bem fácil de achar, né? Com 2 unidades lá. São 2, mais né? Estilo bar e o outro mais restaurante também. Bacana. Completando 18 anos agora em setembro. Já tudo isso? Maioridade do restaurante. Aí sim, hein? O Manhã Viva também fez 18 anos esse ano. A gente celebrou aqui no mês de maio, então Caminhamos a gente tá parceiro aí no mesmo tempo, né? Vocês fazendo, dando amor às pessoas através dos alimentos, das refeições, e a gente também nessa missão de evangelizar, de informar, de formar os cidadãos e os cristãos que Deus nos confia em tantos lugares, de tantas realidades diferentes. Então a gente vai começar agora a nossa receita, daí fique à vontade para você passar os ingredientes, mostra aqui tudo que a pessoa vai precisar. Depois a gente começa o passo a passo. Hoje vamos fazer um camarão na moranga, que é muito simples. A gente vai fazer uma receita mais simples para ter acesso para todas as pessoas a fazer, que a gente utiliza um pouco de leite. Leite tradicional, leite integral, abóbora moranga pré-cozida. Quanto de abóbora, mais ou menos, aí? Varia de acordo com aqui tem em média de 300 gramas a 350 gramas de abóbora. Aí tem tudo que estava nessa abóbora. Que cabe numa abóbora dessa. Não, a gente corta uma abóbora e cozinha para poder fazer o creme. A abóbora aqui depois a gente põe ela pré-cozida para pôr o formato do prato, para dar mais um tchan no prato. Mas aqui ela é pré-cozida. Mas essa abóbora que você está usando aqui é a mesma que estava aqui dentro, que você tirou daqui? Não, é outra? Não, porque aqui é só a tampa dela que foi cortada e foi retirado o miolo dela, que é a semente. Beleza. Que foi tirado dela. Então ali é outra, né? É uma outra abóbora que a gente Então mais ou menos 300 gramas de abóbora. 300 gramas de abóbora. Ela vai ser usada dessa forma ou dessa? Ela vai ser batida no liquidificador com um pouco de leite e a gente acrescenta requeijão cremoso, queijo parmesão ralado e sal a gosto. A receita da gente não o queijo parmesão e o requeijão ali mais ou menos umas 100 gramas. O requeijão tanto o requeijão quanto a abóbora varia de acordo de cada pessoa. Se você gosta mais do sabor da moranga, você acrescenta um pouco mais. Se você não gosta tanto, você acrescenta um pouco mais do requeijão cremoso. Entendi. E o queijo ralado da mesma tonalidade. Azeite, sal também? Azeite, sal. E de camarão aqui tem quanto? Camarão aqui tem 300 gramas de camarão. Esse é um camarão médio que a gente já trabalha no restaurante. Tá bonito, hein? Esse é o que a gente já trabalha no dia a dia. Que é esse mesmo camarão aqui que tá já pronto aqui. Vamos começar a fazer? Vamos começar. Vou colocar esse prato pronto aqui para facilitar para você não ficar... Já deixa ele aqui que a gente já mostra ele, fica mais bonito. E esse vai ficar aqui que você vai fazer o preparo. Isso.
Joia. E a gente já tem o próprio creme já pronto aqui, que foi todos esses ingredientes que a gente Então fez. você vai usar o liquidificador. Você levou o leite, vai levar abóbora moranga. a abóbora, que lá no Nordeste a gente chama de jerimum. Jerimum. É, você é nordestino também, né, Odaí? Sou. Então, abóbora ou jerimum, para quem tem mais facilidade com esse nome. Bate. E lá no Nordeste a gente come o jerimum com leite, Com assim, leite, né? eu tava no ensinando. prato, vai amassadinho com leite. Eu fiquei noivo esses dias, aí tava ensinando minha namorada a... Ela falou, mas eu não como isso, batata cozida com leite, eu nunca vi isso, não. Jerimum Eu com falei, leite pô, é esse famoso. aqui é o alimento que salva a vida na Bahia. Eu sou do interior, o que a gente se alimentava? Raramente a gente comia um pão em casa, assim. Gostava mais de uma abóbora, que era uma coisa mais natural. O interior Hoje, que você fala é zona rural? zona rural. A gente é de Santanópolis, lá no interior da Bahia. Entendi. Então, é poucos habitantes, então existia o pão, existe tudo. Só que, pô, a alimentação nossa lá, da minha vida inteira, foi isso, que abóbora, batata doce, cozida com leite, que fazia igual o povo. Por isso que A vocês gente têm ficava o dia saúde. Eu todo acredito que a saúde é boa, né? Não, com certeza. Quem se alimenta Com das certeza, coisas assim com mais certeza. naturais, geralmente... Teve um ano que a gente acabou trazendo para aqui, a gente acabou trazendo uma abóbora. A pessoa falou, pô, vocês estão achando isso onde? Eu falei, não, isso aqui é como se fosse lá no nosso interior, é de graça. Ninguém vende lá. Não vende, não, é. Não, lá Não faz, tem então gasto, a você- fartura é muito grande. Você tira da roça e já leva pra A panela. fartura é muito grande, vou só bater aqui. Depois a gente coloca passo a passo no fogo, que ela tá batida aqui já. Aí os ingredientes Já tá pronta aí, restantes, então bate aqui é só a rapidinho. moranga batida com leite. Tá. E o restante a gente vai colocando no fogo na hora de fazer. Primeiro a gente já refoga o camarão puxando no azeite para vamos ficar ligar o fogo douradinho. aqui? Vamos. Você prefere essa ou essa? Pode ser essa mesmo. Então, vamos lá. Pronto. Mas Tá lá é ligado. uma maravilha. Se você quiser aumentar o fogo, só. Melhor aumentar? Pode. Então, gente, camarão na moranga, você está aprendendo hoje aqui no Manhã Viva. Quem ainda não é acostumado a fazer essa receita, de repente, acha aí uns camarões no preço bom, né, nessa cidade. A gente costuma sempre, quando a gente faz uma receita, a gente falar que a pessoa que ela tiver acesso, igual eu sou do interior lá, eu vim conhecer camarão em BH. Muita Olha. gente vai falar assim, não acredito com Você que é rapaz, dono de restaurante. Não, e conhecer você que é do Nordeste, do Nordeste, né? da área que já Acha é que próximo. a gente que é do Nordeste, todo mundo nasceu na praia. Acesso a peixe a gente tem muito fácil lá, mas camarão a gente já é mais, não é muito perto das praias. Sim. Pouca gente conhece e pouca gente trabalha com ele lá. O acesso Verdade. nosso a gente tem, só que é caro também, não é tão... Aí eu viajei esses dias, o pessoal fala assim, quanto custa uma moqueca aqui? 90, 80. Lá é 120, 140. Eu falei, pô, mas eu compro de vocês o camarão aqui, a metade do preço estamos vendendo. Mas ele falou, não, mas o E preço se fizer aqui em casa, sai é mais turista. barato, né? A gente compra um Muito mais camarãozinho barato. assim já. Vamos lá, Rodaí? Vamos. Você consegue comprar o quilo de camarão em alguns lugares, aqui em BH, Quanto tem várias quilo? peixarias. Mais ou menos. Hoje tem na média de 40 a 180 reais tem um camarão. A Varia de partir de acordo. 40, então tem. Você consegue comprar um camarão médio já razoável. Não igual esse aqui, que esse é um pouco mais caro. Já é um camarão melhor para restaurante. Se você quiser comprar meio quilo, né? Se não for pra tanta gente, também já dá uma Já dá amenizada. pra... Mas o segredo dá que pra a gente provar fala a é isso. moqueca. Você vai e você consegue fazer. Com meio quilo de camarão, você consegue fazer um camarão na moranga para comer 10 pessoas. Olha, Igual a gente vai fazer aqui. Depois você vai ver a essas quantidade. 300 gramas vai dar o quê? Umas 5 pessoas, pelo menos? Aqui dá para 5 pessoas, porque Olha, são que coisas bacana. que o próprio creme já se torna muito saboroso, igual a gente sempre fala. E aí, nessa tigelinha, só tá o azeite e o Aqui camarão eu só coloquei fresco. o azeite e o camarão, sal Um pouquinho de a sal. gosto, o mínimo possível, que o sal não faz muito bem para a Isso saúde. mesmo, Daí. Parabéns. Então a gente tem que estar sempre acompanhando isso. Sal e açúcar é o mínimo, que a gente possível, puder, é. né? Igual a gente sempre está provando, porque, às vezes, o que a gente tem às vezes tem um cliente que vira, manda até a moqueca, um prato voltar, porque fala assim, mas tá sem sal. Não é que tá sem sal, porque é muito mais fácil você acrescentar um pouquinho É lá mesmo. do que voltar e falar Tem que tá razão, salgado. Porque parabéns. não tem como consertar um prato que já tá salgado. Olha E só. além de estar fazendo mal para nossa saúde. Bacana demais. Aqui, Então, o camarãozinho aí, gente, aí só no coloquei azeite, um deixa eu pouquinho pegar de do outro sal. aqui primeiro, para mostrar que a gente foi feito com esse trabalho. Esse aqui é o mesmo? É o mesmo. Só que Porém, tá com... esse daí já tá pronto, já tá com requeijão cremoso e com Ah, tá, mas você vai o queijo fazer o... pronto. Isso.
colocar um pouquinho aqui. Ah, então nem precisa esperar o camarão dourar muito. O certo é você pode esperar ele dourar um pouquinho mais. Só como a gente tem pouco como a tempo. gente tem o tempo nosso é mais Entendi. curto um pouco, a gente já está adiantando o nosso prato aqui. Porque normalmente você demora um pouco mais para fazer. O contato, gente, do restaurante do Odaí é baianadoacarajé.com. Então, quem é de BH e região ou quem vem conhecer Minas Gerais, também fica de dica aí de opção para você. Bem centralizado, uma região muito conhecida aqui de Belo Horizonte. A Savassi, o bairro da Savassi. baianadoacarajé.com. E aqui a gente está aprendendo o prato do camarão na moranga. Camarão na moranga. Super prático mesmo. E esse camarão, igual a gente começou a falar e eu nem finalizei, que a televisão a gente tem um tempo mais curto, você pode fazer esse mesmo creme e fazer um frango na moranga. Entendi, se a pessoa não tiver o camarão, pode substituir. Você pode fazer uma carne assada, desfiar ela e fazer ela na moranga também. Que legal. Então isso é um creme que a gente sempre fala... fala... E essa mesma receita, só essa mesma a receita carne. do creme, você faz o creme e aí você substitui só a carne. Só faça um pouquinho pra cá e dá isso, ele desliga. Aí você só substitui a carne. Uhum. E você é um cozinheiro nato, né? Eu aprendi a cozinhar aqui com o tio meu em 96, mas eu fazia... Tem tempo, hein? 20 anos já 20 anos de Belo Horizonte, de fogão. A única coisa que eu sabia fazer, que eu lembro que minhas irmãs às vezes falam comigo que é 6 irmãs, então quando você tem muita mulher para poder mandar na sua vida, é mais complicado. Aí eu fazia café em casa, uma vez ou outra. Só o café? É. Uhum. As meninas, eu falei que como a gente passou muito tempo que não tinha água, a gente pegava água de tanque, esses negócios de lagos. Aí elas falam que minha vida inteira que eu não carregava água, que elas carregavam água para eu tomar banho, para eu beber, para fazer. Você é mais novo? Sou um dos mais velhos. Ah. Eu tenho um mais velho que eu, mas elas falam que eu era muito daquele de maremã. Eu nunca gostei. Que Jesus me perdoe, mas... O tradicional baiano que o povo fala, né? Mais sossegado. Isso, eu sou daquele que eu ia pra roça, mas eu tenho um irmão que trabalha 3, 4 vezes mais que eu na roça. Olha. Então a gente tinha muito esse negócio. negócio. O negócio não era esse, né, Odaí? Olha aí. Eu gosto de roça demais, mas não sou muito aquele de falar assim, é trabalhador de roça. Deus que me perdoe, mas não sou. Você foi eu sempre apanhei dele na roça. A gente dividia as tarefas para fazer, ele fazia 3 vezes para poder cobrir a minha parte. Então, a fazer que conforme, história agradeço bonita, muito né, a de ele vocês. hoje. Eles um dia compartilharam um pouquinho aqui no programa, ele e as irmãs. Uma história de superação muito bonita, né? Vieram da Bahia e colocaram seu próprio negócio. Isso. Hoje trabalha a família toda junta. Aqui já está, basicamente, o ponto dele já está pronto. Você ele quer já que começa diminua a o ferver. fogo? Tá bom. Já pode desligar o fogo dele aqui. Ou diminuir aqui, né? Vamos diminuir. Pode diminuir. Aí... Pronto, acho que já... Fala. Então, é rápido, então? Fica o quê? Uns 5 minutos no fogo só? Mais ou menos. Aqui é porque o fogão é diferente, mas quando é um fogão industrial, é 3 minutos no fogo. Olha, muito E o camarão rápido. menos ainda. O camarão é 1 minuto no azeite ou então na manteiga. A gente costuma fazer muito na manteiga de garrafa. Entendi. Que dá um sabor que melhor, delícia. o camarão. Mas aí aqui a gente quis fazer no azeite e tal, para poder facilitar para as pessoas, que nem todo mundo tem acesso à manteiga de garrafa. É um produto que hoje é um pouco mais caro. Mas normalmente a gente faz com manteiga de garrafa. Mas aqui ele já está pronto. Que bacana, é só monta na moranga, na abóbora ou jerimum que a pessoa tiver. Aqui, ó, você vê o camarão como fica. Bacana. E o creme super prático. E quem gosta de queijo, pode colocar um pouco mais de queijo ralado. Aí o segredo a gente vê que o queijo dá uma liga, né? Dá uma liga fica e dá uma... cremoso. Fica cremoso e saboroso demais. Uhum. Aqui, às vezes, a gente faz evento para 200 pessoas, 100 pessoas. Aí a pessoa fala assim, eu queria um prato que saísse muito rápido. A gente faz camarão na moranga, a gente faz um arroz de marisco, a gente faz um bobó, uma moqueca, que você consegue... O principal lá, os pratos principais de vocês são frutos do mar. Frutos do mar. A gente está trabalhando com alguns filé mignon e picanha, mas... O forte mesmo é o fruto do mar. Raramente a pessoa chega lá para pedir uma picanha. Uma vez ou outra, igual agora tem muito turista, às vezes um pede, mas é camarão. Que joia. Pode desligar. Você vê que... E é um prato que é rápido. Prontinho. A receita a gente vai colocar no site, que o pessoal tá pegando.
Mas é um prato que você, igual a gente sempre fala, você chegou, tô com fome. Aí, nossa, tô com preguiça de comer. 10 minutos você faz uma comida maravilhosa, que vai surpreender uma pessoa que você quer fazer uma comida para ela. Joia. E... Não, essa aqui eu vou me arriscar a fazer um dia. Simples e rápido. E aí, tipo assim, como você gosta? Eu gosto de alho, você pode acrescentar alho. Eu gosto de uma cebolinha dourada, você pode colocar a cebola dourada. Isso aí, agora, igual a gente sempre fala, a cozinha é criatividade nossa. Você pega uma receita e você melhora ela um pouquinho mais, do seu jeito, com mais facilidade. Mas é um prato muito simples. Tá pronto então aqui a nossa camarão na moranga. Mais um aqui, a gente já tem um pronto aí que você tá vendo, né? Maravilhoso, super rápido, prático. Odair, muito obrigada pela sua participação. Prazer, restaurante Baianas do Acarajé, baianadoacarajé.com aí, para quem quiser conhecer um pouco mais. Deus abençoe o trabalho de vocês. Nós. Obrigado. Sempre bom recebê-los aqui. E daqui a pouco a gente volta conversando sobre a Lei Maria da Penha e o abuso emocional das mulheres com os nossos convidados que já estão aqui na sala de entrevista, a Ermelinda Irendo e o Jairo Stacanelli. Até já, gente. Estamos de volta, agora sim, para conversar sobre esse assunto tão sério, mas também tão importante. Nessa semana se comemora, né, se celebra os 10 anos da Lei Maria da Penha, que tem ajudado muitas mulheres, Brasil afora, que antes ficavam desamparadas, sem ter com quem contar, o que fazer diante, né, de situações difíceis, às vezes dentro de casa, com o próprio cônjuge, às vezes até com outros homens, outras pessoas também. Então, os dois já estão aqui para conversar conosco, já apresentei. Quais são os tipos de violência que as mulheres sofrem? Além da violência física, né? Essa violência psicológica, essa violência sexual. Como que são classificados esses tipos de violência? Você tem, então, inclusive classificada na Lei Maria da Penha. Você tem a violência física, a sexual, a violência patrimonial, né? A violência emocional, né? E a violência sexual, que eu já disse. Às vezes fica a violência sexual mais visível, evidente, né? Onde as pessoas acreditam que violência contra a mulher é só a física ou a sexual. Mas a violência patrimonial ela é enorme. Por exemplo, tem homens ou tem mulheres que vivem uma situação de violência por 20 anos com seu companheiro e ele nunca encostou um dedinho nela, mas ele destrói tudo aquilo que tem uma relação de afetividade com ela. Então, ele destrói todos os documentos, por exemplo, ou captura toda a documentação daquela mulher. Isso por quê? Isso a impede de uma circulação maior. Então, tem mulheres que estão sem carteira de identidade, tem algumas que seu passaporte foi rasgado. Isso é uma forma de cercear a movimentação das mulheres, né? Tem homens que, por exemplo, matam o cachorro de estimação da sua companheira. Essa é uma violência, inclusive está caracterizada na Lei Maria da Penha. Essa é uma forma dos homens, às vezes, atingir a sua companheira num processo emocional. A questão da violência verbal também, né? O quanto que as mulheres são agredidas, até por causa da sensibilidade que a mulher tem, essa questão da importância das palavras, de ser elogiada. E o contrário também, no caso, atinge muito quando ela é agredida verbalmente, quando ela é usada, coagida. Isso é muito comum também acontecer, Ermelinda? Muito, muito. E eu acho que você deve receber muito, né, nos seus atendimentos, esse tipo que é muito interessante, que as mulheres não consideram como uma violência, mas ele chega com uma forma de queixa. Então o meu companheiro, né, muitas vezes no consultório vai chegar assim, o meu companheiro me chama de gorda, o meu companheiro diz que não tem mais desejo sexual comigo, mas por quê? Olha a gordura que você está nela, né? Essa é uma forma de um ambiente extremamente violento. E ela que vai preparar todo um ambiente, seja para posteriormente vir uma violência física ou um outro dado que é muito sério, que também é de violência, que é o autoextermínio. Porque imagina numa relação, né, 10 anos, 15 anos, você escutando do seu companheiro, você fala demais, você é muito chata, você é gorda, você é feia, por isso que eu arrumo outras na rua, né? Machuca, né?
Muito, né? E Já- machuca a alma, não machuca o corpo, É né? verdade. Tá vendo Como que que a elas gente- chegam lá, né, essas Pois é, mulheres? eu fiquei no pensando consultório? aqui algo que precisa ir mais além, né? Essa mulher, ela chega ao consultório, eu acho que ela chega a qualquer consórcio, ou à delegacia, ou ao escritório de um advogado, procurando uma saída. Porque muitas vezes a saída na cabeça dela não existe. Não há saída, né? Foi eliminado desde o acesso ao documento que ela tem da casa dela, porque isso está guardado em algum lugar que ela não tem acesso. Então ela até acha que tem suporte, ela até acha que tem direito àquela casa, mas ela não tem acesso a documentação nenhuma daquilo ali. E a Ela não que tem comprou. acesso nem à conta de luz da casa dela direito, né? O que me incomoda muito é a gente pensar em um país onde a lei é amplamente divulgada. Estamos falando de veículos de comunicação que nesses últimos 10 anos falaram todos os dias, mas que de alguma forma a violência não recrudesce. Se a gente pensar a Ainda saída... existem muitos casos, né? Verônica, eu acho que o advérbio, o ainda, só, a gente tem que pensar que só existe violência quando a gente pensa que não tem saída. Existe saída. E é preciso fazer uma palavra que o feminismo gosta muito e que as entidades de assistência falam muito: empoderamento. É preciso empoderar a mulher para a possibilidade da saída, a existência certa de saída. E isso vale para as faculdades de psicologia do Brasil inteiro, que oferecem um serviço gratuito de recebimento dessas pessoas lá, dos grupos de ajuda mútua, dos grupos que recebem como o consórcio, como o Concive, do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de procurar ajuda. Existe a ajuda, porque muitas vezes essa mulher, ela está presa e ela não sabe que existe a saída para onde ir, o que fazer para onde ir. Eu acho que é isso que a gente mais precisa de despertar. E só uma questão interessante, né? Assim, a mulher, ela é vítima e ela também, muitas vezes, passa à frente uma cultura que é a cultura de carregar água, que com todo respeito, com toda... a gente percebeu, né, do nosso Odair, chefe, do fala, Odair, né? sabe assim, a cultura de que no domingo o menino lava o carro com o pai e a menina serve, Ajuda lava na a louça cozinha. e ajuda a cozinha a esse pai e a esse menino. Essa menina, ela não vai ser ensinada a dirigir, quem vai ser ensinada a dirigir é o menino, né? E aí, quando um dia o menino tiver a carteira de motorista, é o menino que vai dirigir e essa menina continuará no banco de trás. O namorado vai chegar e ela vai ser conduzida. E ela vai estar sempre conduzida. E isso é um reflexo de uma sociedade que produz essa exclusão. Eu acho que esse é um ponto que a gente tinha que pensar. A lei está amplamente divulgada. Existe saída, mas ao mesmo tempo a gente precisa de mudar essa estrutura que promove também essa opção, essa postura secundária que se coloca a mulher. Por outro lado, a gente sabe que já existe muitos casos diferentes, né? Que também, assim, já existe o avanço, já existe a inclusão também, já existe, pode ser que tenha gente que não, mas na minha casa não é assim. As meninas também aprendem a dirigir, as meninas também têm vez, tipo, por exemplo, na minha casa, eu tenho irmão homem e quando o meu pai foi nos ensinar a dirigir, eu e meu irmão, a gente foi junto, tanto ele como eu, a gente aprendeu na mesma época, meu irmão é mais velho que eu. Então, assim, tem outros casos, falando isso porque tem gente que nos acompanha que às vezes, não, mas eu não acho que é. Para não ficar uma coisa assim, a gente está dizendo que todos são assim, não. A gente está dizendo que, embora existam, né, outras realidades, mas ainda, por isso que eu falei o ainda, né, que existe também, que existem muitos casos que ainda são, como você trouxe, como você colocou, dessa secundarização mesmo do papel da mulher na sociedade e por aí vai, né? E a consequência disso, às vezes, que chega nas agressões, que chega depois no matrimônio, ela não tem essa vez, esse papel. Esse ano veio mostrar pra gente, né, assim, o caso da menina do Rio de Janeiro, né? Estuprada, né? Que foi muito grave, não né? tem Foi essa um história extremo de na dizer que a mídia. menina, ela teve um filho com 13 anos, ela estava no lugar errado. Não tem Nada conversa, justifica, não né? tem conversa, né? E o que apareceu desse caso mostra, primeiro isso, pessoas que admiramos. Eu mesmo tive gente da minha convivência, gente que eu admiro, que eu me surpreendi dizendo isso. Mas essa menina, né? A cultura tá muito envolvida nisso. Vai A distorcendo, cultura, promovendo né? de que ela foi vítima, mas na verdade ela foi meio que culpada da história, né? Não existe um negócio desse. E principalmente quando a gente viu o bastidor que se seguiu
do serviço público, do Estado, quando amparou essa menina. O caso só veio à tona porque outras pessoas das redes sociais se mobilizaram para isso. Porque quando ela foi ao serviço do Estado, e o Estado teria que ampará-la, o que ela viu foi um outro processo. Ela se sentiu ainda mais criminosa do que vítima do processo. Mas isso que você está dizendo, eu acho que talvez qual é a grande dificuldade que a gente tem que perceber agora. Antes as coisas eram muito divididas nesse papel muito tradicional e a gente denunciava desses papéis muito extremos. Isso, mulher para isso, homem para isso. Hoje é claro, né, que as mulheres foram para o mercado de trabalho, as mulheres dirigem, as mulheres fazem um monte de coisa. Mas ainda estamos num mundo extremamente sexista, machista, homofóbico, racista e que isso vai repercutir nos dados da violência, né? 10 anos da Lei Maria da Penha. Poderíamos pensar que a ONU coloca que é a segunda lei mais robusta do mundo, é a Lei Maria da Penha, no que tange a violência contra a mulher. De fato, ela é uma lei que ela tipifica violência, ela propõe a criação de aparatos para atender as mulheres e também tem um lado para atender os homens. Então, é uma lei extremamente robusta. Mas ela, ao meu ver, ela veio de uma situação que ela veio denunciar o quão machista a nossa sociedade ainda é. Porque os dados mostram que, apesar da lei robusta, nós temos mulheres apanhando e morrendo por um fato. E olha, eu vou trazer outro dia, no consórcio a gente tem uma casa de proteção para as mulheres em situação de violência, é aquela que no momento de risco ela sai da casa e precisa do aparato da justiça, o aparato do poder público. A gente acabou de receber uma menina de 25 anos. E na entrevista, né, quando a gente estava discutindo com ela, ela falava assim, olha, o meu marido era muito bom. E aí a gente meio assustava, bom, mas o que é esse bom? Ela antes de chegar na gente, ela ficou internada no João 23 por um mês. Ela entrou em coma. Nossa. A violência foi tão forte que ela desmaiou na rua e a população que teve que chamar o resgate. E aí a gente foi perguntar para ela, diante daquele fato que ela estava contando, o que seria o homem bom que ela estava dizendo. O homem bom, muitas vezes, para a mulher, é aquele que coloca a comida porque ele é bom. Ele não briga lá no serviço dele, ele coloca comida em casa, ele até tem uma relação tranquila com os filhos. E aí nós estamos falando da violência física, no tema que você está nos chamando para dialogar. E a violência psicológica? Porque a física, essa mulher caiu na rua, desmaiou, a população se mobilizou. Os traumas ficam, né? A ferida mais do que trauma, é a lógica de quando essa mulher que vai chegar na delegacia da mulher dizendo, olha, o meu marido fala isso, isso, isso comigo, o meu marido age dessa forma. Como que essa mulher vai provar para a justiça que, de fato, o marido dela fala isso? Porque ele vai falar isso, gente, entre quatro paredes. É a grande dificuldade da violência contra a mulher. Aí, Verônica, né? Porque ela vai lidar nesse... A questão de que o trauma, ele acontece quando há uma ruptura, né? Há uma condução, há uma ruptura e aí acontece o trauma, né? A palavra em si, você marca em função de uma ruptura. No que o caso que a Hermelina está querendo colocar o trauma é constante. Porque não dá para você dizer que houve um rasgo. Ela veio de um lugar legal e aí acontece uma ruptura. Né? O tempo todo. Ela é conduzida a pensar que ela é menor o tempo todo. Você não pode, você não tem direito, você não consegue. E como que isso, às vezes, é um pouco... homens ciumentos e inseguros demais. Um homem inseguro. O que um homem inseguro muitas vezes coloca para uma mulher que vai começar um trabalho de vendas, por exemplo?
não gosto muito desse trabalho seu não, porque vai ter um gerente lá do supermercado que vai te cantar. Aí ele começa a se colocar numa situação onde a insegurança dele é muito visível, é muito clara. Eu não me sinto másculo o suficiente, eu acho que sexualmente falando eu não dou conta, exatamente, eu não dou conta do recado. A minha mulher é uma mulher muito bonita, então provavelmente ela vai receber algum tipo de galanteio, porque nesse meio machista, uma vendedora ser recebida com um galanteio sexual pode... O gerente vai comprar dessa moça, dessa vendedora. Então, na hora que a gente vai pensar a situação, é mais do que o trauma. É você conduzir uma mulher que está cheia de expectativa, está cheia de vontade de querer vencer, de querer dar conta, e ele prefere que ela fique numa posição secundária, porque ela terá alguém que vai dizer que ela é muito bonita. E aí eu não dou conta, né? Porque a minha pequenez é tão grande. É muito sério, né? A gente, até, acho que o telespectador, assim, muitos podem até... Nossa, mas peraí, não é assim também? Porque nosso público, graças a Deus, tem muita gente que não vive isso, né? Que bom que na sua casa é diferente, que você tem um homem de Deus que te ajuda, que é companheiro, que incentiva, graças a Deus. Mas é interessante a gente refletir, a gente levantar esse assunto, né, essa reflexão e essa ajuda também para as mulheres que vivem, porque tem pessoas que vivem, tem muitas mulheres que vivem. O número é muito grande, é relevante. 1 milhão de mulheres por ano no Brasil sofrem de violência emocional, são, né, amparadas também pela Lei Maria da Penha. Então, para que essas mulheres estejam também atentas, né? E que, claro, que através da oração, através da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, você tenha também coragem e ânimo de dialogar, de conversar com o seu companheiro, mas de também procurar ajuda, né? E essa ajuda, muitas vezes, precisa ser por um profissional, um psicoterapeuta, para, né, trabalhar. Claro, a ajuda espiritual também, se você tem um padre, se você tem alguém que pode também rezar por você, te acompanhar, porque esse lado espiritual fortalece muito também o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico. Então, são as forças que se unem, né? E a lei, claro, nos casos extremos, nos casos de situações que a gente vê que realmente a pessoa está sendo agredida, que realmente está passando dos limites, ela tem a justiça também para recorrer, para procurar e para ser ajudada de todas essas maneiras. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho, gente, eu vou mostrar para vocês a loja Canção Nova aqui de Belo Horizonte, que mudou de endereço, já está funcionando aqui no mesmo espaço onde nós temos a Casa de Evangelização, a TV, aqui onde acontece o Manhã Viva, os nossos eventos, e agora a loja também nesse novo endereço aqui na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro do Jaraguá, aqui na região da Pampulha. Então, você que vem na Canção Nova Minas, você vai conhecer tudo, inclusive a nossa loja, que é a porta de entrada aqui da Casa de Evangelização. Daqui a pouquinho eu volto de lá para você conhecer esse novo espaço, ver como que tá bonita a nossa loja. Antes de ir para o intervalo, também quero mandar um beijo para a Roberta, que fez a minha maquiagem hoje, gente. Olha que bonita a minha maquiagem. Ela está inaugurando um ateliê aqui em Belo Horizonte, o Labelle Ateliê. Você pode conhecer também pelo Instagram, pelo Facebook, Labelle Ateliê. O contato da Roberta, que fez essa maquiagem maravilhosa e de repente fica também de opção para você. A gente volta já. Estamos de volta, gente, aqui da loja Canção Nova em Belo Horizonte. Nós temos lojas Canção Nova espalhadas por todo o Brasil. São aproximadamente 20 lojas em várias cidades, em vários estados, em todas as regiões do Brasil praticamente. E a loja aqui de Belo Horizonte está com um novo endereço, gente. A loja da Avenida Amazonas não está mais funcionando, então quem é de BH e região que era acostumado a ir na loja Canção Nova lá no centro da cidade, na Avenida Amazonas, ela não está mais funcionando. Agora está aqui, tudo junto na nossa Casa de Evangelização da Canção Nova, na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro do Jaraguá. Estamos aqui pertinho do Mineirão, onde está acontecendo os Jogos Olímpicos, pertinho do aeroporto da Pampulha, da Lagoa da Pampulha. Então, a região também bem atrativa, bem legal para você vir conhecer. E não deixe de passar aqui na nossa loja, adquirir produtos de evangelização. Estou aqui com a Cleidiane Santos, minha irmã de comunidade, que é a responsável da loja aqui em Belo Horizonte. Cleidiane, como que está acontecendo essa mudança? O que é que vocês estão vivendo aqui dentro da loja? A expectativa também para estar atendendo o público que vem a Canção Nova e vai ter a loja aqui pertinho. É isso mesmo, Verônica. Agora tudo está no mesmo lugar, né? A nossa casa de missão, a nossa loja, onde
o povo aqui de Belo Horizonte, vizinhança, toda a região é convidado a vir celebrar conosco, né? Há pessoas que já acompanham a Canção Nova pela TV, pela internet, pela rádio, agora vão poder também estar participando dos nossos eventos e também participar aqui, conhecer a nossa loja. Então, nós estamos reinaugurando hoje, né? Então, ainda é tudo muito novo. Como você falou, a nossa loja que existia lá na Avenida Amazonas não existe mais, já está fechada. Então, estamos reinaugurando essa a partir de hoje com muita novidade para você. E é interessante que hoje a gente está tendo um evento também. Começa hoje à noite um evento aqui na nossa Casa de Evangelização da Canção Nova, em Belo Horizonte. Então, hoje à noite já tem a missa, amanhã, a parte da tarde, a partir da 1h30 da tarde, domingo o dia todo. E a loja vai estar funcionando a todo vapor. Tem desconto? Qual é a novidade para essa inauguração? A pessoa que vai vir aqui, vai ter alguma coisa que ela vai ter vantagem para comprar? Sim, tem desconto sim. Então, durante esse final de semana, onde você falou que a gente está com um encontro aqui, a gente vai estar com todos os produtos da loja com 20% de desconto. Então, 20%, aproveite, vem, conhece os nossos produtos, conhece a nossa loja e você também já pode antecipar, né, o seu presente para o Dia dos Pais. E já na próxima semana nós estamos celebrando o Dia dos Pais, então vem, aproveita e venha estar conosco, né? Vem, a gente está aqui esperando. Muito bom, então 20% de desconto, o povo quer isso, viu? Quer promoção, quer desconto. Então, chegando o Dia dos Pais agora, você já vem aqui, já adquire um presente para o seu pai ou para o pai que você quer homenagear. Nada melhor do que a gente presentear com produto de evangelização, né? Que alimenta a alma, que fortalece também a gente. Então tá aqui, gente, nossa loja linda com esses balãozinhos em clima de celebração, de inauguração. Todos os produtos à sua disposição, livro, CD, DVD. E tem a loja virtual para quem não vem aqui na Canção Nova, quem não é de BH e região. Na sua cidade, de repente, não tem loja próxima, você pode adquirir os nossos produtos no endereço loja.cançãonova.com. Muito obrigada, Cleidiane, pela sua presença, pela sua participação e pelo trabalho aqui de evangelização através dos produtos, que é tão importante. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre esse assunto que a gente está conversando hoje, da Lei Maria da Penha, e daqui a pouquinho a gente volta do estúdio. Depois dos 4 meses que a gente estava junto, aí ele já demonstrou que ele era muito agressivo, não queria que eu trabalhasse. E começou a andar atrás de mim, me perseguindo muito. Eu peguei e decidi terminar o relacionamento, mas ele não aceitou. Aí ele já não quis mais e daí pra frente eu não tive mais paz. Ele me humilhava muito. Ele não me deixava sair, não me deixava trabalhar. Não tinha mais vida social com as pessoas. Para amparar e proteger mulheres em situações como essas, no dia 7 de agosto de 2006, entrou em vigor a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. O nome é uma homenagem à mulher que quase foi morta pelo marido e desde então se dedica ao combate à violência contra as mulheres. Às vésperas de completar 10 anos, há muito o que se refletir sobre essa legislação. Exatamente dar mais efetividade aí à previsão das medidas protetivas de urgência, né? Existe um projeto de lei, inclusive, que prevê a determinação das medidas protetivas já dentro das delegacias de mulheres, ou seja, hoje em dia o procedimento é fazer um requerimento em nome da vítima, encaminhar à justiça dentro do prazo de 48 horas e a justiça, dentro do mesmo prazo de 48 horas, analisar aí, de acordo com o deferimento ou não aí, o pedido da vítima. Crimes de violência doméstica no Brasil não são casos isolados. Segundo o balanço da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, mais de 10% dos atendimentos realizados em 2015 foram de violência contra a mulher, um total de mais de 76 mil relatos. Muitas pessoas conhecem a Lei Maria da Penha apenas pelos casos de agressão física, mas ela vai além. A lei também ampara mulheres em situação de violência sexual, patrimonial e psicológica. Não precisa esperar a agressão física para pedir providência, para procurar a polícia, não. O próprio xingamento, ameaça, injúria também configuram crimes passíveis aí da previsão da Lei Maria da Penha. Um filme baseado em estatísticas alarmantes sobre a violência contra a mulher chegou aos cinemas de todo o Brasil essa semana. O longa Vidas Partidas conta a história do casal Graça e Raul e mostra como o ciúme do marido, com o tempo, se torna agressões físicas e psicológicas à esposa.
Na história, Grace é uma cientista renomada. Assim, o filme desconstrói a ideia de que a violência doméstica acontece apenas entre mulheres dependentes financeiramente do agressor. E essa desconstrução vai ao encontro de dados reais. Apenas 34% das mulheres em situação de violência dependem do companheiro. Não só a dependência financeira, mas a própria dependência afetiva. Não só em relação ao casal, mas também em relação aos filhos, em relação a toda a família. Isso impede a vítima de pedir o afastamento, de procurar pedir providência na delegacia. Eu falo assim, que denuncie sim, porque a partir do momento que você chega na delegacia, de lá eles vão te encaminhar para um abrigo, onde as pessoas vão te acolher, vão te ajudar. Não ter medo, ter coragem de seguir em frente. Estamos de volta aí, né, com esse caso tão explicativo, a gente vendo aí como que funciona na prática também, como que a pessoa deve se portar. Mas eu queria perguntar aqui para os nossos convidados, o que causa também nos filhos, na família, nos outros membros que estão ali em volta, como lidar com essa situação? Tem um bom jornalista de educação, Verônica, que se chama Paul Tough. Ele escreve para o New York Times, assim, talvez seja uma das pessoas que eu mais consulto semanalmente, né, para poder falar sobre impactos negativos na vida dos filhos, principalmente. Ele gosta de um termo chamado estresse tóxico. Quando a criança ainda está com seus 2, 3 anos, a criança tem uma plasticidade cerebral muito grande. Ela está aprendendo tudo, ela está captando tudo. Não adianta você querer achar que essa criança, ele não entende. Entende, sofre muito, impactos complexos para a vida inteira desse menino. Né, tudo aquilo. Em função dessa questão chamada estresse tóxico. E muitas vezes o contexto pode até ser favorável. Eu acho que a gente tem que, num debate, principalmente numa TV católica, onde a gente espera, e eu confio de verdade que a audiência da Canção Nova é uma audiência qualificada, sim, orante, que acredita numa melhora, sabe? Mas de pensar assim, a gente precisa avançar um pouco mais, de pensar que a violência não é apenas essa violência que fica muito caracterizada no vídeo. A violência do filme que foi mostrado, assim, a mulher caiu da escada. Mais grave, né? E de tomar decisão, de tomar atitude. É preciso a mulher pensar, e aí eu desde o início da minha fala, eu estou colocando de uma mudança de cultura mesmo. De comportamento, assim, de mentalidade. Faça, vá, promova. Você tem um talento culinário, uma postura ativa, como a da família das Baianas do Acarajé, que foi mostrado no primeiro bloco, sim, do programa, tem um talento, faz. Tem a sua independência econômica. Muitas vezes eu recebo mulheres no consultório de classe média alta, que ela está esperando, e ela quer fazer inferno mesmo. Assim, olha, foi agredida, ela quer separar, mas no fundo ela quer vingança. Ela não quer justiça, ela quer vingança agora. Mas e você pergunta assim, poxa, mas e aí? Qual que é o projeto que você tem agora de trabalho? Não tem projeto nenhum de trabalho. Tem um projeto de independência. É possível isso. Vá à universidade, vá estudar, busque esse tipo de independência. E é interessante o homem também entender que nisso ele não está sendo menor. Ele de estar apoiando a mulher, de estar incentivando a mulher. Né? É um complemento. Eu queria só dar um pitaco aqui, só para a gente pensar. Os efeitos. Ele causa efeito na mulher que sofre agressão, ele causa efeito no homem que agride e ele causa efeito nos filhos que presenciam. Então, a gente tem que entender isso. E, inclusive, se os homens não começarem a se questionar o quão é sofrido para eles, porque a gente tem a imagem do homem autor de agressão, do monstro, do louco, do embriagado. Que não é, né? Não é. Não é. Muitas famílias que estão nos escutando vão identificar aquele moço bonitinho que vai à missa todos os domingos, que puxa a cadeira para sua colega de trabalho, que faz um elogio para a sua colega de trabalho. Ele, na sua família, é um perpetrador da violência. Isso causa sofrimento para ele? Causa. Porque ele usa a ferramenta da violência, porque muitas vezes ele aprendeu que era assim que se fazia com as mulheres. Eles não identificam que o que eles fazem é violência,
Então, tem um trabalho com os homens autores de agressão aqui em Belo Horizonte. Os 2 primeiros meses com os homens é para eles conseguirem identificar que o que ele fez é violência. Os meninos e meninas que estão vivendo nessa família vão aprender em quem bater e quem pode apanhar. Então, eu daria o seguinte, se posso dar, né, conselho, daria o seguinte conselho. Mulheres que nos escutam, comecem a perceber que tipo de comportamento seus companheiros têm. E ver se não dá conta ainda de ir numa delegacia, comecem, quem sabe, nos seus grupos de oração, nos seus grupos de comunidade, a refletir um pouco e se autoajudarem. Sim. Homens que percebam que seus amigos são violentos com suas esposas, que lidam de forma agressiva com suas companheiras, chamam ele para conversar na hora lá do futebol, né? Os homens são tão companheiros. É tão bacana quando a ajuda vem de um amigo, né? De um colega. Olha, vamos pensar, né? Inclusive, se somos comunidade de Deus... Tem um efeito muito grande essa ajuda, né? Claro. Então, às vezes, a gente acha que o primeiro passo é ir em uma delegacia. Não. Muitas vezes, o passo está ali próximo a você. Por isso que eu tenho muito convidado aos homens. Comecem a ver como vocês agem com suas companheiras. E mais ainda, comecem a perceber como os seus amigos agem com as companheiras deles. Sejam solidários entre si, até para que daqui a pouco ele não precisa ser preso, ser encaminhado para um grupo. Quem sabe vocês dão conta de ajudar nesse aspecto. A palavra, Verônica, é empoderamento. A dor e a opressão, ela causa toda essa ordem do trauma. Mas gosto muito do professor Vasconcelos, que tem um belo livro, O Poder que Brota da Dor e da Opressão. Entendi. Muito bom, gente, a gente está chegando no final, o tempo é curto, mas eu acredito que a gente levantou aí a reflexão e eu achei muito bacana isso que você trouxe também agora, Ermelina, no final, dessa ajuda mútua da gente se ajudar os mais próximos, porque a gente pensa, eu não vou conseguir mudar o problema total da sociedade, do Brasil, mas se a gente muda dentro da nossa casa, se a gente ajuda um amigo a mudar na casa dele, e aí a gente vai transformando, né? No pouquinho no que a gente pode. As pequenas transformações. E a gente quer, então, entregar cada uma de vocês, mulheres que nos acompanham, que já foram vítimas ou que são vítimas de violência. Também os homens que são esses causadores, que fizeram isso, mas que talvez tenham agora, né, a oportunidade de recomeçar através dessa reflexão, de perceber seu comportamento e se controlar, porque é um processo de conversão também, de mudança, de ajuda. Entregando a Nossa Senhora, pedindo a intercessão da Mãe de Deus por você, pela sua família e por as pessoas que você sabe que estão dentro dessa realidade. Nós encerramos o programa, então, rezando todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agradecer a todos os que participaram pelas redes sociais, pela internet. Não deu tempo a gente dar o retorno, mas segunda-feira a gente volta. Bom fim de semana, Deus abençoe e vamos mudar de atitude através da nossa oração, mas também através das nossas posturas aí dentro de casa e com as pessoas que a gente conhece e convive. Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!